Bom dia, gente. Queria parabenizar o Sebrae, e agradecer pela participação, pela oportunidade da participação aqui nesse mutirão, primeiro mutirão Acredita aqui no Distrito Federal. Eu me chamo Luiz Fernando Limonge, estou superintendente na Câmara dos Dirigentes Lojistas, acompanhando aqui da Ana, que é a nossa gerente de negócios e experiência também da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. E aqui nós representamos, o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. E a gente queria trazer para vocês, a gente sabe, a gente viu os números aí, e a gente sabe quanto é difícil sobreviver no mundo dos negócios. Então, a gente tenta trazer soluções para vocês conseguirem, e apoiarem a manter o negócio de vocês. Então, é por isso que a gente está aqui com o apoio do Sebrae e desse mutirão. Bom, primeiro falar do SPC, que aqui a gente representa o SPC. Vou passar para a Ana falar um pouquinho mais do SPC, que a Ana já tem aí mais de 20 anos aí no SPC, então ela sabe falar muito bem de todos os produtos e serviços para poder atender vocês. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Enfim, trazendo um pouquinho para vocês da história do SPC. Nós somos quase 1.600 CDLs no Brasil inteiro, então a gente está falando de uma capilaridade. Estamos falando de uma entidade que traz na sua vertente o escopo de varejo, então nós atendemos, além do próprio varejo, que é o nosso foco principal, e aí a gente está falando um pouquinho de pequenos, médias e grandes empresas, mas temos várias empresas de vários segmentos aqui. Então a gente está falando de agentes financeiros, a gente está falando de atacadistas, a gente está falando daquele pequeno empreendedor. E quando a gente traz esses números aqui, a gente fala da capilaridade, que isso é representado em números. Então aqui nós temos 52 milhões de cadastros de pessoas jurídicas, 231 milhões de cadastros de pessoas físicas, 180 milhões de brasileiros que se relacionam no sistema do SPC, resposta da consulta, 50 milhões de consultas por mês, mais de 1 milhão aí de pontos de vendas. Por quê? Quando a gente fala dessa capilaridade e mais de 1.600 CDLs no Brasil inteiro, a gente está falando de empresas que estão ligadas a uma CDL. E o nosso trabalho se assemelha muito com o que o Sebrae faz hoje, que é apoiar o empreendedor no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala no Sebrae, que está nacionalmente representada, a gente está falando de uma CDL e de uma SPC. Então nós temos empresas aí que estão ligadas a essas CDLs no Brasil inteiro, por isso a capilaridade. E aí a gente tem mais de 300 mil associados. Por que associados? Porque somos uma entidade de classe. Então temos aí uma CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e embaixo dessa confederação nós temos aí o escopo das CDLs. Lembrando que o SPC é o maior banco de dados da América Latina e é uma empresa 100% nacional. Ela foi criada aqui no Brasil, já tem mais de 60 anos, então ela é uma empresa 100% nacional para apoiar um pequeno, médio empresário nacional. Lógico que a gente não descarta aí as empresas multinacionais, mas a gente atende principalmente as pequenas e médio empresas devido à nossa capilaridade e de estar junto do lojista, do varejista, tá? Então a gente está sempre ali. E falando um pouquinho da CDL, aqui no Distrito Federal, que nem a Ana falou, é uma entidade de classe, nós somos uma associação, a gente não recebe verba do governo, a gente se mantém, apesar de ser uma associação, com os nossos produtos e serviços prestados ao pequeno e médio empreendedor. Tá? Então, pelo Brasil, a Ana falou da capilaridade, são mais de 1.500 CDLs espalhadas. E só aqui, no Distrito Federal, foi fundada por um grupo de lojistas em 1965. Então, a CDL aqui, para quem não conhece, muitos de vocês não conhecem a CDL. Nós estamos aqui em Brasília desde 1965. São 59 anos apoiando o pequeno, médio empreendedor. Então a gente está aqui desde, quem tiver cheque ainda, tiver dentro aí
do período que não foi prescrito e tiver alguma dificuldade para receber esses cheques, pode nos procurar, tá? Porque a gente, aqui em Brasília, a gente trouxe o telecheque lá atrás, então a gente já tem essa expertise. A gente sabe, né? Pessoas que nos procuraram ali para falar de cheque. Então ainda tem condição de recuperar cheque. Se está na gaveta, está no cofre, está guardado, traz que a gente pode tentar, se não tiver prescrito, tá? Então, só aqui no Distrito Federal, atendendo ao pequeno e médio empresário, já foram mais de 1 milhão de atendimentos nesses 59 anos que a CDL está junto de vocês, tá bom? E agora, a gente vai falar um pouquinho das nossas soluções, dos nossos serviços que a gente tem para apoiar os negócios de vocês, né? Vamos passar para a Ana, vamos lá. Aqui nós temos o nosso certificado digital, né? Então hoje temos dentro da nossa sede, né, um ponto onde a gente faz, além do atendimento presencial, a gente também tem um atendimento online e, gente, e com preços acessíveis. Hoje o nosso preço é o melhor entre outras ACs, né, que são as certificadoras. Isso por quê? Porque a gente proporciona uma qualidade nesse serviço e com um custo-benefício interessante. Então hoje, qualquer empresa que nos procura, a gente consegue atender e a gente sabe que é uma realidade o certificado digital, né? Então a gente tem um dos nossos serviços são esses. Falando de cobrança, e nesses dias do mutirão eu tive a oportunidade de conversar com alguns empreendedores e me chamou a atenção o seguinte fato: as empresas, o empreendedor hoje ele está aqui buscando oportunidades de negócio, oportunidades de negociação de dívidas. E aí nesse bate-papo com os empresários, é o que me fez pensar. Talvez essas pessoas estão procurando renegociar a dívida, por quê? Porque de fato não fizeram uma análise, né? não tiveram cuidado no momento da aprovação de crédito. Então, o que hoje o empresário a gente tem é reflexo, muitas vezes, da falta de conhecimento, né, do perfil do seu cliente. Para quem que eu estou vendendo? Como eu estou vendendo? Eu conheço a pessoa que eu estou vendendo? Eu consigo ter um mailing qualificado? Essas pessoas estão aonde? Né? Então, assim, e talvez esse reflexo, né, esteja exatamente reverberando na inadimplência do empreendedor. E porque eu não acredito que ninguém queira ficar inadimplente simplesmente por desejo, né? Ou mesmo por falta de preparo. Mas, enfim, e nessa conversa com o empreendedor, a gente entende que a gente pode ser um braço, tá? Um apoio para esse pequeno, né? Essa média empresa, entender qual é o seu mercado, né? Trazendo soluções de consulta, trazendo soluções de score de crédito, indo em cada ponto de dificuldade desse empreendedor. Então, olhando nisso, quando a gente fala de cobrança, é uma cobrança, inclusive, amigável, que a gente chama de cobrança extrajudicial, e aí comunicação prévia, antes mesmo de chegar com ferramentas que seja negativação ou mesmo protesto de título. Então, hoje, nós temos cobrança, que nós temos atendimentos, tá, de telecobranças dentro da CDL, ou seja, tudo que hoje o pequeno tem dentro da gaveta, como diz o Limonge, a gente pode sim cobrar, né? A gente pode fazer uma ação preventiva, inclusive, antes de chegar à inadimplência, e pós o não pagamento, a gente tem ações exatamente para recuperar essa dívida. Então a gente está falando, pode passar, de uma solução, né, que recentemente lançamos agora, o CDL Acordo Rápido. É uma solução que vai desde a negociação prévia, passando pela negativação e indo ao protesto de título. Tudo isso de forma automatizada. Tá? Ana, o sistema é todo automatizado, mas tem um atendimento humanizado? Tem. Então nós temos uma equipe, tá, dentro da sede da CDL, que também fazemos atendimento humanizado para esses devedores. Tá bom? Falando da consulta, a gente tem a consulta desde a mais simples, que é a consulta ali simplesmente de cheque, mas a gente passa
dessa consulta até uma consulta mais robusta. E quando a gente fala consulta, é para eu trazer uma linguagem muito mais familiar para vocês. Né? O que é uma consulta restritiva ou uma consulta de comportamento de compra desse consumidor. Né? Quando a gente falou lá atrás que a importância da gente fazer um estudo para quem a gente está vendendo, faz todo sentido. Né? Por quê? Porque se evita uma inadimplência, tá, dos clientes que vocês estão, obviamente, vendendo, né? E isso vai ter reflexo. Né? Às vezes até a longo prazo, mas isso de fato vai ter consequência. E aí a CDL, através de um menu vasto aí de consultas, a gente pode apoiá-los, inclusive com a própria consultoria, tá? Às vezes a gente está falando de um mundo de consulta muito particular. E se a gente não tiver esse apoio direto com vocês para entender qual é o melhor modelo de consulta, como podemos apoiá-los na gestão dessa carteira, é difícil para vocês. E contem com a CDL para esse processo. Uma outra ferramenta que a gente tem é chamada Crédito Análise. O que é isso? É um motor de crédito. Né? A gente consegue adequar esse modelo de concessão de crédito dependendo do segmento, dependendo do seu negócio. Ana, é um produto de prateleira que eu tenho que contratar fixo, que seja com todos os parâmetros já desenhado? Não. Então eu tenho um modelo que pode atender cada empresa dependendo do seu negócio. Então eu estou falando de ótica, eu estou falando de calçado, eu estou falando de vestuário e de infinidade de segmentos que a gente pode moldar a ferramenta. Também tem esse atendimento para a pessoa física que queira verificar, que queira consultar. É muito comum o cara chegar lá, eu queria saber como é que está meu score de crédito para fazer um negócio, né? Então, quando a gente está falando do empresário, a gente também tem que falar da pessoa física, porque é ela que vai no negócio, é ela que vai fomentar, é ela que vai comprar, ela que vai pôr o dinheiro ali para o negócio poder gerar. Né? Então a gente também tem solução para a pessoa física. A gente está falando muito de empreendedor e a gente tem toda a solução para dar o suporte que vocês precisam. Mas a gente também tem o suporte para a pessoa física que vai fazer o negócio de vocês girar. Tá? E aí a gente tem as nossas parcerias em capacitação, né? A pessoa sendo associada, a gente tem parcerias com capacitação, treinamento, nós temos espaços específicos para vocês. Eu queria treinar a minha equipe de venda, eu queria fazer um treinamento para melhorar a minha gestão do negócio, o meu estoque. E aí a gente tem parceiros. O Sebrae é um dos nossos parceiros. Né? E aí outros parceiros de escolas de negócio que estão do nosso lado para poder a gente trabalhar e melhorar cada vez mais o negócio de vocês. Tá? E aí a gente também tem outros produtos, né, Ana? O nosso especialista, na verdade, é o monitoramento do seu CPF ou do seu CNPJ. O que na verdade é feito? É feito um cadastro. Nesse cadastro, você consegue receber por e-mail e SMS se tem alguma movimentação no seu CPF, seja no endereço, seja no telefone, ou mesmo algum apontamento restritivo. Ou seja, você consegue anteceder essa ação, né? Ou seja, você consegue receber antes mesmo que seu nome apareça numa restrição, ou tem alguma movimentação aí de alteração, ou seja, do endereço ou telefone. Então esse é o nosso especialista, né? Então a gente consegue fazer esse monitoramento. Esse é um produto que a gente já entrega para pessoa física e pessoa jurídica, tá? E aí tem os planos mensais, semanais e até anuais. E aí, complementando até um pouquinho isso daí, Ana, o especialista, né, que nem ela falou do monitoramento, a gente vê aí diariamente, escuta, isso aqui é um sistema de prevenção de fraudes. A gente vê, mas fizeram um financiamento no meu nome e eu nem estou sabendo. Se você tivesse essa ferramenta, no primeiro momento que a pessoa consultasse o seu CPF ou o seu CNPJ, ia um SMS ou ia uma mensagem para você ia saber que a pessoa estava tentando, quem está fazendo a consulta e
e você poderia ter evitado aquele financiamento ou aquele crédito liberado no seu nome sem a concessão de vocês. Então a gente está falando de um monitoramento muito importante que previne e evita fraudes no nosso CPF ou também no nosso CNPJ. Então aí a gente tem a nossa grade de soluções, né, estão todas disponíveis, a maioria delas para o pequeno empresário, para o empreendedor, para a empresa, mas também, que nem a gente falou, soluções não só para o negócio, mas também para as pessoas físicas. Que nem eu falei, a gente tem algumas salas, alguns espaços para que vocês possam ir lá e capacitar a equipe de vocês. Nós temos um auditório, quem quiser, já estão convidados aqui a passar. Nós estamos fisicamente aqui em Brasília desde 1965, então vocês estão convidados a conhecer a CDL, a conhecer os espaços. Nós temos esse espaço aqui, que é o nosso auditório, é um dos melhores auditórios que a gente tem aqui em Brasília, com tecnologia digital, estão disponíveis para vocês. Então a gente está aqui à disposição de vocês, estamos com o nosso stand aqui. Quem quiser conhecer, saber um pouco mais sobre a CDL, que está apoiando o pequeno e médio empreendedor, passa lá. É pessoa física, quer saber, quer tirar alguma dúvida, passa lá. Quer fazer uma consulta do seu próprio CPF, Então, passa lá, E a gente está aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, a gente está aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, então eu abro esse espaço para vocês aqui. Para utilizar o auditório do CDL, a pessoa tem que ser credenciada e paga uma taxa para que seja utilizado? O nosso objetivo é atender ao pequeno, médio empresário. Então, nós temos várias formas de locar o nosso espaço. Então, a gente tem valores diferenciados para quem é associado e para quem não é associado, tá? Eu posso adiantar para a senhora que são valores acessíveis, tá? Muito menores do que o mercado pratica, tá? Então, se quiser conhecer nosso auditório, passa lá, a gente vai mostrar e aí eu informo tudo, porque além do auditório a gente tem um espaço de foyer, a gente tem um espaço gourmet para poder atender o seu evento no tamanho que você precisa. Gente, obrigado, agradecer de novo ao Sebrae a oportunidade e tenham uma ótima tarde, um ótimo dia, gente. Obrigado.